Na verdade, a gente tenta aqui fazer uma, digamos assim, uma certa previsão do que vai cair, olhando para os exames anteriores. Então, a gente pensa que o examinador vai seguir nessa mesma linha e vai perguntar alguma coisa sobre esses temas que são recorrentes nas provas da OAB. Competência ambiental, legislativa e administrativa, EIA-RIMA, o estudo prévio de impacto ambiental, responsabilidade civil ambiental, Sistema Nacional das Unidades de Conservação e áreas de preservação permanente. Tudo que nós vamos abordar rapidamente aqui hoje. Tudo bem, às vezes o examinador da OAB nos surpreende e faz algumas perguntas que a gente realmente não espera. Algumas perguntas de temas bem detalhados do direito ambiental, coisas que realmente talvez não fossem pertinentes, numa prova com 2 questões apenas. Mas vamos lá, A ideia aqui é estar preparado para o que der e vier. E não dá para falar sobre meio ambiente, sobre direito ambiental, sem começar com o texto constitucional. O artigo 225 da Constituição, ele dedica toda uma atenção para meio ambiente, até com um certo detalhamento. Ele trata desse tão importante direito, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E ele começa declarando, afirmando categoricamente: o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida. De quem? Do ser humano. Não vivemos sem ter meio ambiente ecologicamente equilibrado, por isso que é tão importante protegê-lo, por isso que a Constituição Federal se debruça sobre esse assunto. E ela diz mais, que o titular desse direito é a coletividade. Todos nós indistintamente. É um direito difuso por excelência. E com isso, da maneira que a Constituição Federal trata o meio ambiente, entendendo como um direito fundamental, nós podemos dizer que mesmo ele estando lá abordado no artigo 225 e não no artigo 5º da Constituição Federal, ele é inegavelmente um direito fundamental da pessoa humana. Não esqueçam disso, não duvidem. Bom, nós não temos um código ambiental. Nós temos código de processo, código civil, código penal, mas código ambiental não. Não significa dizer que o meio ambiente seja desprotegido, que ele não tenha legislação para tutelá-lo. Pelo contrário, nós temos muitas leis ambientais. Leis federais, estaduais, municipais, resoluções. Então, é uma panaceia de normas. Mas vem cá, com tantas normas, será que não tem risco de conflito entre elas? Será que uma não pode autorizar algo e outra proibir? Sim. É por isso que a Constituição Federal trata da competência ambiental, legislativa e administrativa, orientando a forma de legislar, ou seja, quem pode legislar sobre o quê, para evitar justamente o conflito. Quando o tema é o meio ambiente, nós podemos entender que a competência legislativa é concorrente, ou seja, todos podem legislar sobre esse assunto. E de forma concorrente, ou seja, de forma que todos têm um espaço para poder tratar dessa questão. Para evitar os conflitos, nós sabemos que cada ente vai ter que atuar numa determinada esfera de competência, que a própria Constituição Federal já desenha. Vamos lá no artigo 24. O que ela diz quando ela trata de competência concorrente? A União deve legislar sobre normas gerais, aquelas normas principiológicas, diretrizes ou normas de comportamento que se deve observar no país inteiro. Os estados e o Distrito Federal vão complementar essas normas gerais. No caso ambiental, eles vão ser mais rigorosos de acordo com as suas particularidades, as suas necessidades locais. Se eventualmente não houver norma geral, porque a União dormiu no ponto e não elaborou uma norma geral, aí os estados e o Distrito Federal vão poder legislar de forma ampla. Legislação na competência supletiva, vai suprir a ausência da norma geral. E os municípios? Os municípios não estão lá no artigo 24, mas isso não significa que eles não possam legislar sobre meio ambiente, isso já é pacífico, inclusive no STF. Municípios têm competência para suplementar as leis federais e estaduais, naquilo que couber, de acordo com o artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal. Então, temos normas ambientais para todos os gostos aqui. E feita a norma ambiental, ela tem que ser aplicada no caso concreto, ela tem que ser executada. E aí nós vamos falar de competência administrativa, que também é tratada pela Constituição Federal. E nós vamos ver que para
proteger o meio ambiente, para atuar concretamente em prol do meio ambiente, a competência é comum. Está lá no artigo 23 da Constituição Federal. Todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos podem atuar concretamente para proteger o meio ambiente. A única coisa é que o artigo 23, ele não deu exatamente as regrinhas, a repartição exata de competências, como fez com a competência legislativa. Ele diz: lei complementar vai ser aprovada no futuro para disciplinar essa cooperação entre todos os entes com competência comum. No caso ambiental, a lei complementar foi aprovada em 2011, a lei complementar 140. Essa lei diz como União, Estados, Distrito Federal e municípios vão cooperar, vão atuar em prol do meio ambiente, tentando evitar esse tipo de conflito. Então nós temos lá normas sobre fiscalização ambiental, sobre o licenciamento ambiental, sobre estudos ambientais, pesquisas, aprovação de atividades, enfim, tudo está tratado aqui na Lei Complementar 140. Bom, nós sabemos que muitos empreendimentos, muitas obras e atividades que são necessárias para a coletividade causam impactos ambientais. E não podemos viver sem elas, infelizmente. Então, o direito ambiental, a Constituição Federal, não proíbem que essas atividades sejam implantadas. Se elas são necessárias para a coletividade, elas têm que ser, sim, executadas. Mas a coletividade também precisa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o que faz a legislação ambiental? Determina que se compatibilize essas obras de impacto com a qualidade do meio ambiente. Então, é preciso que exista um procedimento que anteceda a instalação dessas atividades com potencial poluidor, que busque adequá-las à legislação ambiental. E assim nós vamos ter ambos, o empreendimento, a atividade que tem um potencial poluidor e a proteção do meio ambiente. Por quê? Porque no licenciamento ambiental, que é o procedimento que antecede a instalação da atividade, o órgão ambiental competente vai conhecer esse projeto impactante, detectar os seus impactos ambientais negativos e vai determinar que o empreendedor utilize a melhor tecnologia para eliminar esses impactos, para minimizar os impactos e até, se for o caso, compensar esses impactos. E nos casos mais graves, pode ser que o órgão ambiental tenha que indeferir aquele projeto e falar, não, esse não pode, porque realmente não tem como contornar os impactos negativos que dele decorrem. Então, o licenciamento ambiental é um procedimento muito importante para viabilizar essas atividades sem agredir o meio ambiente. A previsão do licenciamento ambiental está aqui no artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente, que diz que todos os empreendimentos que a construção, instalação, ampliação, funcionamento de obras, atividades que tenham potencial de causar poluição ambiental ou que utilizem recursos ambientais dependem do licenciamento ambiental prévio. Há uma lista exemplificativa numa resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente dizendo quais são esses empreendimentos. Indústrias, rodovias, ferrovias, atividades minerárias, loteamento e tantas outras que têm impacto significativo. Bem, o licenciamento ambiental é um procedimento complexo, feito via de regra, em etapas, que culminam com a concessão de 3 licenças diferentes. A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Vejam, todas elas têm prazo de validade. Então, a atividade que é autorizada pela licença tem que ser executada dentro deste prazo de validade. E no caso da licença de operação, considerando que os empreendimentos operam de forma contínua, então ela tem um prazo de validade essa licença tem que ser renovada periodicamente. Então, pensem, uma indústria tem uma licença de operação para ela poder executar suas atividades de 5 anos. Passados 5 anos, ela vai continuar operando, não vai? Então, tem que renovar essa licença de operação. E no momento da renovação da licença, o órgão ambiental vai verificar se ela está cumprindo as condicionantes da licença, se é necessário mudar uma coisa ou outra porque tem uma nova lei, porque tem uma nova política de gestão ambiental. Vai fazer as adequações constantes para que aquele empreendimento, durante toda a sua vida útil, proteja o meio ambiente, ou melhor, não agrida o meio ambiente de forma intolerável. O órgão ambiental que vai tomar uma decisão se vai ou não licenciar aquele empreendimento e se licenciar, que condições ele vai impor, ele precisa ter subsídios técnicos para conseguir fazer uma boa análise.
Esses subsídios técnicos sobre o ecossistema afetado, flora, fauna, índios também, o impacto sociológico e todos os outros, vão estar em estudos ambientais. E tem um estudo que merece aqui uma puxadinha de atenção, que é o estudo prévio de impacto ambiental, ou o nosso querido EIA-RIMA. Esse estudo ele é previsto pela Constituição Federal e ele é exigido sempre que aquele empreendimento, objeto do licenciamento ambiental, puder causar um impacto ambiental muito grande, expressivo. A palavra que a Constituição usa é significativo. Esse estudo é um estudo muito complexo, completo, amplo, detalhado, caro, demorado. Então, ele só é exigível quando o empreendimento realmente puder causar um impacto muito grande. Mas, sendo ele exigível e o órgão ambiental eventualmente deixando de exigi-lo, tudo errado, as licenças concedidas serão ou podem ser declaradas nulas, porque faltou um item essencial para o licenciamento, que é o estudo prévio de impacto ambiental. Bem, falando de responsabilidade, nós vimos agora há pouco que nós temos muitas leis ambientais determinando comportamentos, proibindo condutas, tudo visando proteger o meio ambiente. Mas nem sempre as pessoas cumprem essas leis. E quando alguém, pessoa física ou jurídica, não respeita as leis ambientais, tem que ser responsabilizado por isso. E aí a nossa Constituição Federal adota o regime da tríplice responsabilidade ambiental. Está lá no artigo 225, parágrafo 3º. Aqueles que incorrerem em condutas lesivas ao meio ambiente, desrespeitando, portanto, as normas ambientais, ficam sujeitos à responsabilização, de forma cumulativa, sem bis in idem, na esfera administrativa, penal e civil. Na esfera administrativa e penal, o que nós temos mais é a punição do agente, além, é claro, de uma prevenção especial, porque quando a gente vê alguém sendo punido, eventualmente a gente também fica desestimulado de cometer aquela mesma infração. E a responsabilidade civil, que o examinador da OAB gosta de perguntar, ela busca não punir, mas reparar um dano causado. Então, a responsabilidade civil, ela tem o foco todo no quê? Na vítima do dano. Essa vítima tem que ter o seu bem lesado, bem material e imaterial, retornado ao estado anterior. Então, o foco aqui é a vítima. E quem é a vítima do dano ambiental? A coletividade. O dano também é difuso, no caso do dano ambiental. A responsabilidade civil tem o objetivo, como já mencionado, de impor ao causador de um dano o dever de repará-lo, recompor o ambiente no estado anterior. E a responsabilidade civil ambiental, como em algumas outras áreas do direito, é objetiva, independe da comprovação de culpa do autor. É irrelevante se o causador do dano agiu com imprudência, negligência, imperícia, não importa. Causou um dano ambiental? Responde civilmente por ele. Basta que exista um nexo de causalidade entre a atividade poluidora e o dano ambiental, o dever de reparar está configurado. Isso porque a teoria da responsabilidade ambiental está baseada no risco da atividade. E mais, todos aqueles que contribuírem para o dano ambiental, sejam os poluidores, ou às vezes até o Estado, quando licencia incorretamente, ou quando não fiscaliza, quando deveria fiscalizar um empreendimento poluidor, até mesmo as instituições financeiras, podem ser responsabilizados solidariamente pelo dano ambiental. Todos, então, podem ser chamados para ação civil pública, que vai buscar a reparação do dano. Ou um só, e esse responde por todos, que depois vai entrar com uma ação de regresso contra os demais coobrigados. E a reparação do dano ambiental, que é o que se deseja com a responsabilidade civil, é integral. Não tem tarifa, não tem teto indenizatório. Causou um dano ambiental, ele tem que ser reparado integralmente. E a prioridade, o desejo maior da reparação é a reparação in natura, ou seja, voltar ao estado anterior. Contaminou o rio? Tem que descontaminar o rio. Desmatou uma área de preservação permanente? Tem que recuperar essa área de preservação permanente.
Não se quer aqui indenização e dinheiro, porque não é isso que traz o equilíbrio ambiental de volta. Nós só vamos nos satisfazer com uma indenização em pecúnia quando não for possível a reparação in natura. Ou seja, não dá para recompor aquele ambiente lesado? Paciência, então vamos exigir do poluidor uma indenização. Mas, lembre-se, o dano é difuso, as vítimas estão esparsas na sociedade. Como que a gente vai distribuir a indenização? Não vai. A indenização, eventualmente paga, vai para um fundo público chamado Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que foi criado pela Lei da Ação Civil Pública. Esse fundo vai receber dinheiro de várias ações civis públicas para defesa de direitos difusos e vai depois aplicar em projetos voltados a atender esses mesmos direitos difusos. Seguindo adiante, né, que o tempo aqui é curto, infelizmente, vamos falar do Sistema Nacional das Unidades de Conservação. A Constituição Federal se preocupa muito com a proteção da biodiversidade, a variabilidade de espécies, com a proteção dos recursos naturais. Então ela determina que o poder público crie em todas as unidades da federação unidades de conservação, que são espaços territoriais especialmente protegidos. Nessas áreas chamadas de unidades de conservação, haverá um regime jurídico mais restritivo, mais rigoroso, que limite o uso dos recursos naturais, porque assim se protege melhor a biodiversidade, a flora, a fauna, enfim, aquele ecossistema. Então, essas unidades de conservação são espaços destacados em todo o território nacional, do norte a sul, leste a oeste, que vão receber uma proteção maior, uma atenção especial. Então, exemplos, né, talvez vocês até conheçam já algumas unidades de conservação, parque, estação ecológica, área de proteção ambiental, reserva biológica, monumentos naturais. Nós temos muitos exemplos aqui no nosso país. Pois bem, como a Constituição Federal quer estimular a criação dessas unidades de conservação, ela diz que todos podem criar e de uma maneira bem simples, por decreto ou por lei. E o mais comum é que se crie por decreto do Poder Executivo. E quem cria é União, Estados, municípios, Distrito Federal, qualquer um deles pode criar no seu território uma unidade de conservação. Se ele quiser, se esse ente público quiser aumentar os limites da unidade de conservação, ele também pode fazer por decreto, um decreto do executivo, que é um ato mais ágil, né, do que uma lei. E se ele quiser aumentar o grau de proteção da unidade de conservação, tirando-a de um grupo de menor restrição para um grupo de maior restrição, um grupo de proteção integral, também pode fazer por decreto ou por lei, mais comum é que faça por decreto. Mas o inverso não é verdadeiro. Se aquele gestor que quis criar a unidade de conservação se arrepende e quer revogar o ato, ou se um gestor que o suceda tem uma outra visão de política ambiental e quer reduzir os limites, ou quer mudar de uma unidade de proteção integral para um uso sustentável que é menos rigoroso, não pode fazer por decreto. Ainda que aquela unidade tenha sido criada por decreto, se for para revogar o ato tem que ser lei. Quem diz isso é a Constituição Federal. A lei é um processo mais democrático, transparente, participativo. Então, a Constituição Federal nitidamente quis dificultar a redução da proteção das unidades de conservação. As unidades de conservação podem ser criadas em áreas públicas ou áreas privadas, mas, dependendo do grau de restrição, tem que ser criadas em áreas públicas. E se forem criadas em áreas privadas, diz a lei do SNUC, tem que ser desapropriadas. Então vejam, aqui tem uma listinha para vocês de unidades de conservação que a própria lei já diz, essas têm que ser criadas em áreas públicas. Se o poder público resolver criá-las e abranger nos seus limites a área privada, ele tem que desapropriar pagando a justa indenização. E se ele não desapropriar, cabe ao proprietário ingressar com uma ação de indenização com fundamento na desapropriação indireta. Ainda falando de proteção da biodiversidade, da vegetação, o Código Florestal protege a vegetação, as florestas e demais formas de vegetação de várias formas. Nós temos um Código Florestal aprovado em 2012, foi alvo de 4 ações diretas de inconstitucionalidade e uma de constitucionalidade, julgadas recentemente pelo Supremo, mas está aí em vigor com vários instrumentos. E eu destaco 2 instrumentos de proteção das florestas, a área de preservação permanente e a reserva legal. A área de preservação permanente, a APP,
ela é criada por força de lei. O próprio Código Florestal, no artigo 4º, indica uma série de acidentes geográficos e diz: onde houver esses acidentes geográficos no Brasil, nós já sabemos que a área ali localizada é uma área de preservação permanente. Que significa dizer, não pode ser suprimida, não pode ser ocupada com outros usos, tem que ser permanentemente recoberta por vegetação nativa. Somente de forma excepcional é que se admitirá a supressão de alguns exemplares dessa APP. Quando? Quando houver utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Mas detalhe, hein? Utilidade pública, assim definida no Código Florestal. Da mesma maneira, interesse social, conforme definido no Código Florestal. Não é em outra lei, é no Código Florestal, tá bem? E, além de tudo, tem que ficar demonstrado que não há alternativa técnica ou locacional para aquele empreendimento, conforme sedimentado aqui na ação direta de inconstitucionalidade, numa delas. Havendo o desmatamento ilegal da APP, aquela área tem que ser recomposta, lembre-se, reparação in natura. E quem tem que recompor a vegetação? O proprietário atual, ainda que não tenha sido ele o responsável pelo desmatamento. Ah, mas eu comprei a propriedade e já estava desmatada. Azar o seu, vai você recuperar, porque a obrigação é propter rei, isso tá propter rem, e está expresso isso no Código Florestal, e depois, se você quiser, você entra com uma ação de regresso contra quem te vendeu. Além disso, pode configurar uma infração penal, infração administrativa, a obra desenvolvida irregularmente numa APP pode ser embargada e, nos casos mais graves, demolida, para que se possa recuperar a APP. Não é preciso desapropriar a área de preservação permanente dos imóveis privados, porque é uma limitação geral e as limitações gerais não são desapropriáveis nem indenizáveis. E a reserva legal, ela é apenas observada na zona rural, né, nos imóveis rurais, e são áreas também que todo imóvel rural tem que preservar em nome da proteção da biodiversidade. Então, todo proprietário rural vai ter que inscrever essa reserva legal, essa área de reserva legal no cadastro ambiental rural, e essa área tem que ser protegida com vegetação nativa, embora a lei admita o manejo florestal sustentável, um tipo de exploração econômica, mas bem sustentável, que proteja o meio ambiente nessas áreas de reserva legal. A reserva legal tem um tamanho variável de acordo com a região do país. Então, na Amazônia, em área de florestas, ela tem 80% da extensão do imóvel. Se for área de cerrado, 35%. E se for área de Campos Gerais, só 20%. Nas demais regiões do país, o tamanho da reserva legal é esse, 20% de todo imóvel rural. Havendo supressão irregular ou não, instituição da reserva legal, o proprietário também fica obrigado a fazê-lo. A obrigação é propter rem, também como é na APP. Ou seja, comprou o imóvel sem reserva legal, quem vai ter que averbar, ou melhor, quem vai ter que inscrevê-la no cadastro ambiental rural? O proprietário atual. A responsabilidade é dele, acompanha a propriedade. E já seguindo na nossa reta final, porque tem mais aula pela frente, muitas aulas pela frente ainda, vamos falar do termo de ajustamento de conduta, que foi um tema que caiu na última prova da OAB. Não sei se vai cair de novo, mas vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse instrumento tão importante para a solução de conflitos ambientais. Pessoas físicas e jurídicas muitas vezes estão com a conduta desajustada, ou seja, em desacordo com as leis ambientais. Pode-se autuá-las administrativamente, penalmente, ou ajuizar uma ação civil pública, que é uma ação judicial, para corrigir a irregularidade, para prevenir o dano, ou pode-se usar esse instrumento chamado termo de ajustamento de conduta às exigências legais, que tem previsão na Lei da Ação Civil Pública. Esse TAC, a gente chama de TAC, ele é muito útil e eficiente, porque ele permite que o suposto poluidor e os entes públicos que são legitimados à celebração do TAC, que eles possam discutir aquele dano causado ou prestes a ser causado e possam definir em comum acordo uma forma do poluidor ajustar a sua conduta à lei. E vai se estabelecer aqui a forma, prazo, as condições. Não tem renúncia do direito, porque o direito é da coletividade, mas tem uma negociação para uma forma mais célere de se resolver o conflito ambiental surgido.
Isso é muito bom, porque às vezes você celebra o TAC antes da propositura de uma ação e resolve aquele imbróglio de forma muito mais rápida e sem ter que usar o judiciário. Mas ok, proposta uma ação civil pública, ainda é possível se celebrar um TAC durante a tramitação da ação. A ação leva 10 anos, mais tempo até para tramitar, você pode, logo no começo dela, também tentar fazer um TAC com o autor da ação, se for um ente público, para tentar abreviar aquele processo. Nesse caso, o juiz tem que homologar o TAC. É, então, um negócio jurídico bilateral, porque ninguém é obrigado a assinar um TAC. Aliás, o ente público não é obrigado a propor o TAC e o suposto poluidor não é obrigado a firmá-lo. Mas uma negociação, muitas vezes, acaba dando certo. Então, não há renúncia. Quem pode celebrar o TAC são apenas aqueles entes públicos listados no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Eu termino por aqui a minha breve exposição. Gostaria de ficar muito mais tempo falando de direito ambiental com vocês. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá um like, inscreve no nosso canal, porque nós vamos disponibilizar muito mais conteúdo para vocês.